Eu que agradeço ter você aqui. E é um quadro que pra gente é muito importante, porque a gente faz um paralelo com o Brasil que tínhamos, né, com as novelas que tínhamos e as novelas de hoje. E você passa por tantas obras marcantes. Eu vou começar com a primeira, que foi Salvador da Pátria. Isso. Né? Que você começa com Salvador da Pátria. E é uma novela que para o Brasil. Ela vem dali de Tieta, de Vale Tudo. Novela do Lauro César Muniz, Sim. né? Com muita trama política, enfim, com um elenco, nossa, estelar, né? E com uma coisa do campo, com esse homem do campo, com esse homem simples. Sim. Né? Então, assim, eu revi há um tempo, e como era maravilhosa, direção geral do meu padrinho artístico que está no céu, Paulo Biratã, sabe? Então, assim, quantos colegas incríveis, quanto aprendizado. Então, ali foi realmente minha escola também. Mas você já estava brincando ali, porque eu revi também umas cenas, você já era bem solta, tava bem à vontade. Eu vi uma cena sua com a Beth Faria. Que fazia minha mãe. Que você falava, papai era comunista. Né? Papai morreu porque era comunista. Mamãe não reza, ela é comunista. Eu não sou comunista. Papai era comunista. Eu devia ter chegado. O avião chega às 4h30. Será que ela perdeu o voo? Mas ela teria me telefonado. Papai morreu porque era comunista. Seu pai era esquerdista, Alice, não necessariamente comunista. Os textos eram maravilhosos. Eu adorava falar aqueles textos. Mas eu te falo uma coisa, você sabe? Eu sempre estou rodeada de anjos. E assim, aquela foi a minha primeira novela que eu fiz através de teste. Sim. Vindo da carreira de modelo e também de trabalhos de publicidade. Enfim, mas eu fui muito bem recebida, muito bem acolhida. Beth Faria, estudiosa, dedicada, Sim. bacana. Cécio Thierry, um beijo aí no céu. Sim. Me chamava, Pretty Face, vem aqui, não tenha pressa. O texto é seu, saborei. Então assim, Maiara Magre, Aldine Miller, aquele núcleo. Sabe, então assim, Marquinhos Paulo, um beijo também. Era seu par, Marquinhos, né? No final foi. Você Tá. sabe que assim, o meu parzinho começou com o meu querido que também está no céu, Luiz Maçãs. Um beijo, muita luz para você. E outro também que está no céu, Thales Panchacon. Sim. Então assim, mas todos queridos colegas que davam a mão, que ajudavam, que já tinham feito 1, 2 ou 3 novelas. Mas eu fui muito bem recebida. E, inclusive, Ale, pela técnica, quando não era cena minha, eu ficava sentadinha assistindo Cuoco, assistindo Suzana, assistindo Wilker, querido, assistindo... Meu Deus do céu, uma novela que tinha Mário Lago, meu amor. Mário Lago. Lima, Calone, tantos e tantas. Lucinha Lins, que era minha ídola. Sou apaixonado pela Lucinha. Eu também, eu sou louca por Tia Lúcia. Eu falo, você é muito colorida. Então, assim, era realmente núcleos imensos, né? Mas de pessoas que torciam muito e que se ajudavam muito. Então, assim, eu me sentia... Eu falei, que bacana, me deu um toque, me deu uma dica. Você tinha essa noção de que você estava entre os maiores? Eu te falo que eu tinha por quê? Porque antes, como modelo, eu namorei durante 5 anos o também colega nosso, Paulo César Grande. Sim. E uma coisa da generosidade imensa dele é que ele me levava para os ensaios de teatro e para as gravações. Então eu conhecia muitas daquelas pessoas. Inclusive, assim, ai meu Deus, Emiliano Queiroz, maravilhoso, que... me falava de livros, me falava de cenas, de filmes. Então, assim, eu ficava encantada entre aquelas pessoas geniais, criativas, Bonfim, pessoas que me conheceram. Conheci você pequenininha, conheci você antes. Mas eu sempre... Meu Deus do céu, Paulo César fez peça com Marília Pêra. Eu ia nos ensaios e ficava ali. Então é assim. Meu Deus, que fascinante. Então, assim, eu não tive o glamour daquelas pessoas nos jantares e nas festas. Eu via aqueles colegas... no ofício, na labuta, no texto. Na rigidez. Na deles, rigidez, das 40 cenas por dia. Sim. Então, aquilo para mim se tornou muito fascinante, que eu falo, eu pertenço aqui. Eu sou dessa renca, eu sou dessa laia. É isso. É tão bom quando a gente se reconhece, né? Total. Eu amava estudar, decorar. Então eu te falo, quando eu cheguei, eu já tinha mais ou menos uma familiaridade. Sim. Com o ambiente, com o ritmo, lógico, com a disciplina. E eu ficava fascinada. Eu podia terminar minhas cenas, não ia embora.
eu procurava assistir outros. Eu também era assim no meu início de carreira. Acabava os ensaios de teatro e eu era o último a ir embora. Eu ficava esperando, sempre ficava trocando ideia com um, trocando ideia com outro, aprendendo aqui. Adorava dar carona ou pedir carona também. Eu também fazia muito isso. No carro eu já ia conversando. Imagina, eu dava carona pra Nair Belo. Ai, que delícia. Deus do céu. E eu te falo, os técnicos foram meus grandes mestres também, porque eu ficava lá e falavam assim, você viu? Quando levanta muito rápido não é legal. Você prestou atenção? Sim. Olha isso. Olha pra cá que eu te falo, eu te ajudo. Meu Deus, que pessoas queridas, generosas. E eu não desperdicei, sabe, esse aprendizado. Sempre fui muito humilde em saber de onde eu vim, mas tantas pessoas que é por isso que eu faço também, eu procuro ser uma boa colega. Sim. Sabe, eu procuro, se eu puder, e se a pessoa aceitar, se eu puder falar, olha, você aceita uma observação, uma dica, com muito respeito. Mas se eu puder dar a mão, porque é uma equipe. Não, e se você tá bem, se o outro tá bem, a cena tá bem, o núcleo tá bem. Claro! O núcleo vai crescer na novela se o núcleo estiver bem. Sim, sem dúvida. E eu te falo, assim, os meus grandes colegas, que eu mais amei trabalhar, também eram bem Caxias, igual a mim. Tem alguma história que você lembra de bastidores dessa época? De Salvador da Pátria? Alguma história? Não, de Salvador da Pátria, o que eu lembro, assim, é que é o seguinte, era um grande deslocamento para gravar nas fazendas, em Vassouras, que aí a cidade parava, porque o elenco ficava no maior hotel de Vassouras, era sempre uma grande festa, mas assim, com externas que começavam muito cedo. Meu Deus. Então... Iam até acabar a luz do dia. Exatamente. E às vezes noturnas e tal. Então, assim, eu lembro disso tudo, desse circo que chegava no lugar. E que, assim, era bem legal, né? De você trabalhar bastante, mas depois todo mundo fazer questão de se divertir, de fazer festa, ou, sei lá, para ir para um lugar específico da cidade e perceber a paixão das pessoas por nós. Sim. É que você falou, parava. Você imagina alguém que tá lá e tá vendo a Maitê Proença. Com Lima Duarte, fazendo Duarte. Sassamutema, Então, gente. Isso assim, ao mesmo tempo eu também ficava encantada de Mas você tava no camarote ali. Só fingindo naturalidade, fingindo